Bom dia, mas bom dia mesmo. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 9 de junho. Para aqueles que não sabem, hoje celebra-se o dia do porteiro, o dia do tenista e também o dia da imunização. E nós precisamos de redobrar todos os cuidados em nos imunizarmos contra essas viroses que estão aí. A dengue, a chikungunya e, além da Covid-19, a zika, nós precisamos de, nesses dias, nos imunizarmos. Você precisa de ter os devidos cuidados com a higienização, que é um papel importantíssimo para que você previna-se contra todas essas viroses. O programa Opção para a Vida, dentro dos instantes, estará trazendo outra vez o pastor Irã, que ontem esteve conosco. Hoje ele estará concluindo a mensagem que foi ministrada durante o 22º Simpósio da Família. E você, ao término deste programa, também ainda ouvirá uma belíssima música interpretada por um dos cantores do Ministério da LPC. Fiquemos antes com o pastor Irã. Apenas um breve comentário a respeito dessas questões das mídias sociais. Tem coisas que eu não consigo entender. Eu não sei o que é que está acontecendo. Eu não sei se é porque eu estou ficando retrógrado. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Mas como é que uma jovem de 15, no máximo 17 anos, é uma influência digital e que influencia milhões de pessoas em assuntos que ela nunca viveu? E essas pessoas são chamadas de influência digital, ou seja, ela influencia uma massa. Milhões e milhões de pessoas seguem aquela pessoa que não tem experiência nenhuma de vida e aconselha sobre coisas que ela nunca viveu. E as pessoas dizem, é desse jeito, é assim mesmo, é desse jeito. Meus irmãos, eu não consigo entender isso. E eu vejo que tudo isso é um propósito, porque eles querem destruir a família. Querem acabar o gênero da família, eles querem confundir os papéis, ou seja, querem jogar a família nas regiões do relativismo absoluto. Se eles pudessem, já tinham acabado com a família. Mas louvado seja Deus, que a família é projeto de Deus. É projeto de Deus. E por mais que o inferno intente contra a família, ela continua nos braços daquele que a criou. Porque a gente não se cala, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Um simpósio sobre a família. Lá em Queimadas agora, na última semana, nós sempre fazemos isso. Semana de oração família no altar. De segunda a domingo. Colocando a família na presença de Deus. É por isso, queridos, porque Deus sempre tem os seus remanescentes. Tem aqueles que dizem, não, eu não abro mão da minha família, mas não abro de jeito nenhum. Então perceba, meus amados irmãos, que é lamentável a gente ver isso. Então perceba, aqueles que fazem as leis, aqueles que governam, e até aqueles que julgam em termos de nação, não raras vezes, queridos, eles não manifestam qualquer compromisso com os pilares dos valores cristãos. Eles não manifestam, sabe? Eles não estão nem aí para os padrões que guiam, que protegem a família ao longo dos séculos. Eles estão querendo destruir. Eles esquecem somente uma coisa, porque se eles destruírem os fundamentos que sustentam a família, haverá um colapso na própria sociedade. E eles não estão entendendo isso, meus amados irmãos. Lutar contra a família como legítima instituição divina é conspirar contra nós mesmos. É declarar uma guerra insana contra a nossa própria destruição. Eles estão querendo mudar uma sociedade, mas não estão entendendo que eles estão querendo destruir, na verdade, a família. É uma guerra insana. Bom, então diante disso, tem algumas perguntas que eu quero responder com os irmãos, partindo para que a gente possa tentar responder. Diante de tudo isso que nós ouvimos, a pergunta que nos cabe é, e que atitude nós devemos tomar? Que atitude nós devemos tomar? Que escolhas fazer para não perder a nossa identidade cristã? Então, nesse contexto, cumpre a cada cristão, meus irmãos, a partir de nós, a levantarmos a bandeira do Evangelho
e defender as verdades bíblicas, não negociar as verdades bíblicas. Hoje está em moda um termo, né? Você tem que ser politicamente correto. Já ouviu isso? Você tem que ser politicamente correto. Não casa para nós. Nós não temos que ser politicamente corretos. Eu não tenho que balançar a cabeça para tudo que me dizem. Eu não tenho que concordar com tudo que o mundo me diz. Regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. A essa eu digo sim, sempre. Mas a que o mundo determina como norma, eu tenho a minha norma de fé e de prática. Então, meus amados irmãos, nós precisamos fazer isso. Então é nesse contexto que cumpre cada um de nós levantarmos a bandeira do Evangelho. Precisamos, querido, para tanto, veja, reportar-se de, estudos sólidos da palavra de Deus. Devemos nos atentar para, as novas ideologias que são criadas, a fim de que, de fato, possamos conhecê-las e batalhar pela fé que uma vez foi nos dada, ou foi dada aos santos. A igreja é a boca de Deus para esse mundo caído. Se nós nos calarmos, se nós não levantarmos a bandeira do Evangelho e não formos à luta contra o mundo caído, nós perdemos a essência daquilo para a qual nós somos criados. Somos a igreja do Senhor, a maior agência missionária do mundo. A igreja do Senhor. Portanto, querido, o desafio está diante de nós. Está diante de todos nós. E principalmente daqueles que são pais, daqueles que são líderes, daqueles que são educadores cristãos. Está aí o desafio. Então eu volto a fazer as mesmas perguntas feitas antes. E que atitude devemos tomar? Que escolhas devemos fazer para não perder a nossa identidade? Então, tendo como base os escritos do reverendo Hernando Dias Lopes, eu quero sugerir aqui algumas decisões que serão importantes para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, para que possamos, na verdade, não perder a nossa identidade. Em primeiro lugar, coloque Deus acima das pessoas. Qual o primeiro recado para nós? Coloque Deus acima das pessoas. Perceba, queridos, que nesse mundo pós-moderno nós estamos vivendo uma inversão de valores. Sim, por que eu digo isso? Meus amados irmãos, nós vivemos numa sociedade que se esqueceu de Deus. Uma sociedade que ama as coisas e usa as pessoas. Nós vivemos numa sociedade, queridos, em que Deus é colocado de lado. Mas nós, como cristãos, como igreja, nós devemos, porém, adorar a Deus. Temos que adorar a Deus. Nós temos que amar as pessoas e sim usar as coisas. Mas essa ordem não pode ser invertida. E o que o mundo hoje olha para você é quanto você vale. Ela não está preocupada quem é você, é quanto você tem. Ela não está preocupada em saber quem é você. Ela quer saber se você tem uma conta bancária boa, se você tem um sobrenome importante. Nessa sociedade, o que vale é o que você tem, não o que você é. É a sociedade do consumismo, a sociedade que se vende com muita facilidade. É essa sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade que se prostra diante de Mamon, se prostra diante das riquezas, que se esquece do Deus vivo. Uma sociedade que corre atrás das bênçãos, que está mais interessada nas bênçãos do que no abençoador. Pessoas que saem dizendo, eu vou para o culto buscar a minha bênção, e esquece que no culto ninguém busca nada. A gente oferece o nosso culto de gratidão ao nosso Deus. Mas há pessoas que estão querendo isso. É o consumismo. É a ideia de que parece que o céu é aqui. Enquanto mais eu tiver, parece que não vão deixar essa terra. Oh, que engano fatal. Então nós devemos, em primeiro lugar, colocar Deus acima das pessoas. Mas, em segundo lugar, coloque o seu cônjuge. Coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Irmãos, está havendo uma confusão muito grande em relação a isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O índice de divórcio cresceu, querido, de forma espantosa no Brasil. Isso aqui é estatística. Deixa eu dizer para você uma estatística bem rápida aqui. Em 2020, veja, em 2020 foram registrados no Brasil 77.331 divórcios. 77.331 divórcios. Em 2022, o que aconteceu de 2000 para 2022? A
pandemia, olha o que aconteceu. Em 2022, esse número subiu para 80.573 divórcios. Ou seja, 3.042 novos divórcios no período de 2 anos. Um aumento de 4%. Queridos, isso aqui é número. É frio quando nós falamos, aumentou aí 3.000, subiu 4%, mas não é apenas números que nós estamos falando em famílias destruídas. Você sabe o que é 80.573 famílias destruídas pelo divórcio? O prejuízo que ela traz para os filhos, para os casais, porque, queridos, esse negocinho de que o caba termina o casamento e fica tudo muito bom, tudo muito bonito, tomando chá das 5, só acontece nas novelas, irmão. Nós somos uma só carne. Tente pegar aí, por exemplo, um papel, uma folha de papel em branco, aquela, pegue 2 folhas, e pega a cola mais vagabunda que você quiser por aí, a cola que você não cola nada, cole ela, depois tente separar. O que vai acontecer? Vai ficar do mesmo jeito? Ou fica papel na cola, ou fica cola no papel, mas não fica do mesmo jeito. Um casamento, meu irmão, quando ele chega a isso, não tem como ficar. Fica sequelas que a gente nem imagina na mente de tantas pessoas. Então perceba, por que eu estou dizendo isso? É porque aqui teve uma curiosidade que me chamou a atenção. Foi o aumento de divórcio na terceira idade. A terceira idade começou a se separar mais. E isso foi interessante porque isso aconteceu, queridos, quando houve uma notícia, quer dizer, não é que aconteceu, chamou a atenção dos pesquisadores. Por que está acontecendo tanto divórcio na terceira idade? Quando um casal bastante conhecido no mundo, Bill Gates, 65 anos, a sua esposa Melinda Gates, de 56 anos, eles estavam se divorciando após 27 anos de casamento, e isso agora pegou grande parte do mundo de surpresa, e chamou a atenção para o aumento de divórcio nessa faixa etária. E essas pesquisas publicadas descobriram que de cada 4 pessoas que se divorciaram nos Estados Unidos, uma tem mais de 50 anos, e mais da metade dos divórcios aconteceram após 20 anos de casamento. Ou seja, meus amados irmãos, a taxa de divórcio de pessoas após os 50 anos de idade, ela dobrou no período de 2020 para 2022. Isso é um problema sério, porque perceba, a pandemia, ela aproximou os casais. E infelizmente na pandemia, alguns casais começaram a descobrir que eles não estavam tão ligados como achavam que estavam. E começou a surgir problemas que por vezes não acontecia porque o cônjuge passava muito tempo fora de casa e de repente ele teve que passar agora com os filhos, com a mulher, com o problema da pandemia e com os outros problemas, semanas dentro de casa. Isso começou a mostrar, queridos, que eles não estavam tão ligados como pensavam. Isso é um alerta para nós. Aí tem um bom número de idades, a partir de mim, acima dos 50. Isso é um alerta para nós. Temos que ter cuidado no altar da nossa casa, da nossa família, porque senão nós vamos ser atacados por isso, porque isso aqui está entrando dentro das famílias. Isso é verdade. Então percebam, um dos grandes erros que tem visto nessas pesquisas, e começaram a perceber é que em muitos desses divórcios, o filho estava envolvido na separação dos seus pais. Isso aqui é terrível. O filho estava envolvido, ou seja, o filho teve participação. Ele foi, não que ele provocou. Por vezes ele era apenas o objeto para despertar um problema que existe entre os seus pais. Então, meus amados irmãos, então o que é que nós precisamos entender? É que os casais eles estão transferindo sentimentos que deveriam dedicar aos seus cônjuges para os filhos, e isso é fragilizar a relação conjugal. Cuidado com essa transferência, que isso vai afetar de forma profunda a vida emocional dos filhos. Veja, o mandamento bíblico é: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Esse é o mandamento bíblico. Então você diz: eu quero mostrar que eu amo a minha esposa. Como é que eu amo a minha esposa? Como é que eu mostro que eu amo o meu esposo aos meus filhos? Simples. O maior presente que você pode dar para seus filhos, de fato, é respeitar, honrar, amar o seu cônjuge. Quando você faz isso, você estrutura a sua família, e estruturando a sua casa, você cria filhos saudáveis. Mas muitas vezes nós estamos esquecendo de que o que os nossos filhos precisam é que demonstremos para ele o quanto a gente ama o nosso cônjuge. Somente isso.
Bom, mas partindo para os nossos finalmente. Em terceiro lugar, você deve colocar os seus filhos acima dos seus amigos. Porque muitos pais vivem ocupados demais, queridos. Correm demais, dedicam tempo demais aos amigos e quase nenhum tempo aos seus filhos. Então lembre-se que os seus filhos devem ser os seus melhores amigos. E você que é pai, você tem que ser o melhor amigo dos seus filhos. Essa é a regra, porque alguns pais tentam compensar isso de outras formas. Eu conheço pais, queridos, que o filho sai para estudar, nesses turnos integrais, o pai ainda não acordou. O filho chega, o pai já tem saído para a noite. E quando o filho sai de novo, o pai não tinha chegado, porque o pai trabalha na madrugada. Não existe um relacionamento pai e filho. E o filho, conversando comigo, disse: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor acredita que faz mais de 3 meses que eu não sento com meu pai e converso com ele, a não ser bom dia, benção pai, boa noite, aquela conversa que nós temos no cotidiano, mas eu quero conversar com ele, eu estou com os problemas e somente ele pode me responder. Não tem tempo para isso. Então nós temos que entender isso. Os nossos filhos são o nosso maior tesouro, eles são herança de Deus. Então, todos aqueles que pensam ao contrário, aqueles que pensam que a melhor coisa para os seus filhos é deixar uma herança financeira, estão sendo totalmente equivocados. A riqueza que nós temos que deixar para os nossos filhos, queridos, nada tem a ver com aquilo que nós entendemos como patrimônio financeiro. Porque, sabe, o nosso maior legado para os nossos filhos, aquilo que nós temos que deixar é o nosso exemplo, a nossa amizade, a nossa dedicação, sabe, criando os nossos filhos na disciplina, na demonstração do Senhor e mostrando para eles que é importante firmar os passos cada dia naquilo que nós entendemos como sendo o pilar de sustentação de toda a sociedade, a família. Queridos, os nossos filhos por vezes vão ser aquilo que eu e você mostramos para ele no casamento. E tem muitos filhos frustrados no casamento porque olham para o casamento dos seus pais e ficam com medo de enfrentar um casamento, porque dizem: se o casamento foi igual a esse daqui de meus pais, eu não quero para mim. Bom, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Como é que você pode vencer esse tempo pós-moderno? Faça o seguinte: coloque as coisas importantes acima das coisas urgentes. Eu não sei se você tem dificuldade de trabalhar essa questão, o que é importante e o que é urgente em sua vida. Isso tem sido um grande problema. Por quê? Porque poucas vezes nós entendemos que nós estamos sacrificando no altar do urgente as coisas que são importantes. E isso é um problema. Por quê? Perceba, o que é mais importante no meio de um caos desse que nós estamos vivendo? O nosso relacionamento com Deus. Isso é o mais importante, é inegociável, meu relacionamento com Deus. Mas você já percebeu que algumas coisas que eu digo que é urgente estão me roubando o que é importante? Muitas coisas que eu digo é urgente estão me tirando do tempo que eu tinha que ter com Deus, do culto, da família, daquilo que de fato é relacionamento, porque eu não estou entendendo o que é urgente e o que é importante. Meus amados irmãos, o importante é o nosso relacionamento com Deus. As urgências não estão relacionadas à importância, porque se você disser: é urgente que eu faça certa coisa, e isso te rouba da presença de Deus, essa urgência ela não tem importância para você. Não deixe que nada lhe afaste. E eu quero partir aqui agora para que a gente possa finalizar mostrando uma coisa para você. Nós precisamos investir o nosso relacionamento com Deus. Temos que investir. Por isso esse simpósio tem a ideia de reconstruir o altar. E a ideia que eu conversando com o pastor Busca é essa: é construir o altar a partir da família. E aqui eu pego um pensamento de Rui Barbosa. Rui Barbosa disse que a família é a célula mate da sociedade. E de fato, queridos, a primeira sociedade da qual nós fazemos parte é a família. Nela nós vivemos a maior parte da nossa existência. Então, sendo a única que de fato possui laços indissolúveis, como a família é, eu entendo que se ela for destruída, a sociedade vai se desfazer automaticamente, porque laços indissolúveis estão ligando a família, laços que não existem em nenhum outro contexto ou outro momento de sociedade, só na família. Família é lugar de perdão, família é lugar de amor, e esses laços a gente não encontra por aí, na família a gente encontra. Então, meus amados irmãos, eu vou concluir para você dizendo que nós podemos nos sentir satisfeitos
mas acende para nós uma luzinha no fim do túnel, porque nós não podemos apenas nos sentir satisfeitos com esses discursos, às vezes, que nós ouvimos aí, discursos improvisados, simplistas, sem conteúdo acerca da nossa fé. É necessário que haja uma dedicação, é necessário que em mim você haja uma renúncia, para que o povo de Deus se faça mais sábio, se faça mais preparado para enfrentar esse mundo que a cada dia se transforma. E por isso eu quis falar sobre a questão da apologética, da defesa da nossa fé, porque isso me faz remeter uma reflexão do escritor Samuel Escobar, quando ele fala a respeito disso. E eu quero concluir a minha meditação citando o que ele disse. Veja o que é que Escobar diz: estamos entrando numa época bem diferente daquelas que chamamos de tempos modernos. Teve um período da história que nós olhávamos para o futuro e chamávamos de tempos modernos. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente disso aí. Não é nada daquilo não. Nessa época, denominada pós-moderna, temos a obrigação, irmãos, veja, nós temos a obrigação e o dever, como servos de Deus, de anunciar e viver a fé cristã. Fé esta que tem sobrevivido por mais de 20 séculos e que tem passado de uma cultura para outra. É essa fé que nós temos que defender. A fé que há muito deixou de pertencer somente aos europeus no que diz respeito à fé reformada, mas que se espalhou por todo o planeta. Essa é a fé que nós defendemos. Então, se agirmos dessa maneira, o cristianismo deste século será um cristianismo diferente, porque será múltiplo e global. Irmãos, nós temos acesso hoje à internet. Eu não sei, me perdoe o que eu vou dizer aqui, eu não sei se alguém gosta, mas eu vou falar, bote a conta para mim. Se tem uma coisa que eu peço a Deus que me livre, é um bicho chamado TikTok? É TikTok, né? Meus irmãos, como eu vejo coisa inútil naquilo. E nós temos uma ferramenta que podemos tornar o evangelho global, que você pode falar do amor de Deus. E eu vejo pessoas fazendo tanta besteira naquele negócio, mas não fala uma verdade bíblica, nem para dizer: ei, Jesus te ama. Irmãos, nós temos que viver essa fé. Então perceba, se nós continuarmos, sabe, queridos, nessa vibe, nós vamos entrar dentro desse contexto pós-moderno e vamos ser engolidos por ele, porque eles não estão brincando. Mas nós temos que defender a nossa fé. Sabemos que a família é o centro do equilíbrio de tudo. A família é o centro do equilíbrio de tudo. Portanto, meus irmãos, ame a sua família, oriente-os, encaminhe os seus filhos no caminho do bom caráter, sim, querido, do bom costume. Ensine sobre a fidelidade a Deus. Mostre aos seus filhos a sua vida prática dentro de casa. Mostre para ele: filho, eu sou cristão, eu creio em Cristo. Mas mostre com a sua vida, com os seus exemplos, com a sua experiência. Porque de fato, querido, a verdadeira educação, ela vem do exemplo. Não tem educação melhor do que o exemplo. Veja, nós vivemos em uma sociedade pós-moderna. E de acordo com Herman, existe basicamente duas cosmovisões em conflito. Eu quero finalizar mostrando para você e voltando para o texto que nós lemos. Nós vivemos num mundo com duas cosmovisões diferentes. E quais são elas? Uma cosmovisão que é equivalente ao que Herman chama de motivo base. E qual seria esse motivo base? É que só tem duas cosmovisões em conflito. Uma é daqueles que são nascidos no Espírito, daqueles que são nova criatura, que não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. Esse é um grupo que usa as lentes da Bíblia para enxergar o mundo. Essa é uma cosmovisão. Mas existe um outro grupo de pessoas que é diferente, queridos. Um grupo de pessoas que nasceram do espírito da apostasia. Dois mundos, duas visões. Um enxergando o mundo com a visão da apostasia. Um grupo olhando para o mundo com a visão de Deus. Esse grupo vão estar sempre aqui em conflitos. Em conflitos. E aqui eu digo para você que, para a apologética nossa, defender a nossa fé, a apologética bíblica deve ser uma estrutura através da qual toda experiência deve ser interpretada e tido
como verdade conhecida. O que é que eu quero dizer com isso, para a gente orar? É que você vai precisar defender a sua fé. Você vai precisar defender a sua casa dos ataques, defender os seus filhos do ataque. Você vai defender aquilo que você crê. Agora, lembre-se, a defesa que você tem, ela tem que ter um ponto de partida. A sua defesa tem que partir daqui. Não negocie o que está aqui. Você partindo daqui com sua cosmovisão, ela será absoluta. O mundo não vai querer entender isso, porque lá é plural, a fé é plural, a razão é plural, a verdade é plural. Aqui não, aqui é única. Só existe um único e verdadeiro Deus, esse que se revela para nós por meio da palavra. Não negocie a sua fé. Lute contra todo principado e potestade. E faça uma coisa. Faça aquilo que Ana fez. Pegue seus filhos e consagre a Deus. Consagre os seus filhos a Deus. Consagre os seus filhos a Deus. Eles são o maior alvo do inimigo. Mas os seus filhos não são seus, são do Senhor. Aí descansa o seu coração na hora que você disser assim: meu filho, você vai aprender com os meus exemplos. Eu me dediquei ao Senhor e dedico você a Deus. Vamos juntos crescer em graça e conhecimento e afastar todo o mal que se levanta contra a família. Amém, queridos? Senhor Deus, que mundo difícil nós vivemos. Um mundo do pluralismo, da verdade que não é absoluta, dos conceitos filosóficos que se levantam para tentar roubar a nossa fé. Mas obrigado, Senhor, porque a nossa fé, ela é colocada em nosso coração por Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. E não negociamos, Pai, nada em relação à Tua palavra. Ela continua absoluta. Defendemos o princípio do solo escritura. Somente a Bíblia é a Tua palavra. E ela não contém as palavras de Deus. Ela é a própria boca de Deus. Coloque ela em nossos corações, para que assim possamos dar resposta para aqueles que pedirem um dia respostas acerca da nossa fé. Cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. Cremos em Cristo Jesus, aquele que morreu para que o mundo pudesse encontrar nele a vida eterna. Então, Senhor, cuida desse mundo caído. Vai aos quatro cantos desse planeta buscar aqueles que são teus. Resgata-o, Senhor, e levanta uma nação que não se acovarda, que não tem medo de falar as verdades bíblicas. Uma nação que entende, conforme o Senhor disse para o teu servo naquele dia, o rei Josafá: essa peleja, ela não é vossa, ela é de Deus. Uma nação que crê em Jeová Nissi, o Deus de bandeira nossa. Eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus, amém. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através de toda esta palavra. E nós vamos encerrar o nosso programa com um dos cantores do ministério da LPC. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver,
estrela do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce